Olá, hoje a gente vai conversar sobre um capítulo-chave, o 16 do primeiro livro de Samuel. Isso mesmo. É um momento de transição importante. Pois é, a cena começa assim, com Samuel ainda de luto por Saul, né? Sim, O rei que Deus rejeitou. exato. Um luto pesado. Mas Deus já tem outros planos. E que planos! Deus manda Samuel ir para Belém. Missão: ungir um novo rei, um dos filhos de Jessé. Só que, Só que era muito arriscado, né? Saul ainda estava no poder. exatamente, o texto até menciona o medo de Samuel. Como irei eu? Pois ouvindo-lo Saul me matará. É bem direto. E aí entra a instrução divina, que é bem interessante. Levar uma novilha, dizer que vai fazer um sacrifício. Um disfarce, então. Sim, um disfarce necessário por causa da tensão política toda. Deus age, mas leva em conta a realidade humana, o perigo real que Saul representava. Não era o medo bobo do Samuel, faz sentido. E quando Samuel chega em Belém, a reação é imediata, né? Sim, os anciãos da cidade vão encontrar com ele. Tremendo. Perguntam se a vinda dele é pacífica. Mostra o peso que Samuel carregava. Ele acalma a situação, convida Jessé e os filhos para o tal sacrifício. Ali a gente vê bem essa mistura, né? A missão sagrada, divina, mas acontecendo no meio das preocupações bem terrenas. Medo, política, instabilidade daquele tempo. Aí começa a apresentação dos filhos de Jessé. O primeiro é Eliabe. Alto, boa aparência, O tipo ideal de rei, aos olhos humanos, né? totalmente. O próprio Samuel pensa, com certeza é este ungido do Senhor. Aham. Mas aí vem a correção de Deus. E que correção, hein? Não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nossa, isso é muito forte. É radical, uma inversão completa de valores. O que importa para Deus não é o exterior, a embalagem, mas o interior, o caráter, o coração. Isso para escolher um líder, então, muda tudo. E a prova continua. Passam mais 6 filhos, 7 ao todo. E para todos eles, a resposta é não. Um por um, rejeitados. Aí Samuel pergunta para Jessé, quase desconfiado, acabaram-se os teus filhos? É interessante porque parece que Jessé nem considerou o mais novo para esse evento importante. Pois é. Jessé responde, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, o Davi. Ocupado numa tarefa comum, né? Longe da cerimônia, do palco. E Samuel insiste, manda chamá-lo. Não sentariam à mesa sem ele. Essa escolha do menor, do que estava ausente, do subestimado, é muito simbólica, né? Mostra essa lógica divina que muitas vezes vai na contramão das expectativas humanas. O próprio pai o deixou de lado, parece. Davi chega, o texto descreve ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Tinha boa aparência também, mas Mas a escolha não foi por isso, né? A essa altura já ficou claro que o critério era outro. exato. E Deus confirma na hora. Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Pronto, Samuel unge Davi ali na frente dos irmãos. E o efeito é imediato. O texto diz: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É uma capacitação divina para a tarefa que viria. E aqui vem um contraste impressionante. Enquanto o Espírito vem sobre Davi, O que acontece com Saul? exatamente o oposto. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E pior, né? Passou a ser atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Uma frase que gera muita discussão, né? Mas indica essa consequência da rejeição divina, a perda da proteção e da bênção. Sim, e nesse estado de tormento, os servos de Saul têm uma ideia. Buscar alguém que saiba tocar a harpa para aliviar o rei. E olha a ironia, ou a providência, né? Um dos servos descreve um candidato perfeito, Quem seria? um filho de Jessé, o belemita. O servo diz que ele sabe tocar, e mais, é valente homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, de bom senso, e de boa aparência. Já listando qualidades de um futuro líder, hein? Totalmente. E termina com a frase-chave. O Senhor é com ele. Esse rapaz é Davi. Incrível. O futuro rei, que acabou de ser ungido em segredo, é chamado justamente para servir e acalmar o rei atual, o rejeitado.
Ninguém ali na corte faz ideia de quem ele realmente é, né? Do seu destino. Ninguém. Davi vai para a corte, Saul gosta muito dele, o torna seu escudeiro, seu portador de armas. E a música funciona? Sim, o texto diz que quando o espírito mau vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, tocava, e Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então temos o ungido servindo ao rejeitado, usando um talento, a música, para trazer paz, mas já ali, na corte, acumulando experiência, mostrando as qualidades de guerreiro e de sensatez que o servo mencionou. Os caminhos dele se cruzam de um jeito muito inesperado. Resumindo essa virada toda, Davi é escolhido por Deus pelo coração, ungido em segredo lá em Belém. No mesmo período, Saul começa seu declínio espiritual e emocional, e, ironicamente, é Davi quem vai parar na corte para aliviar o sofrimento de Saul. Exato. Uma trama muito bem tecida, né? E nos deixa pensando. Essa história toda sobre aparência versus coração, sobre o valor escondido onde ninguém procura? O que isso diz pra gente hoje? Pois é. Fica a reflexão. Ou será que a gente também não descarta pessoas ou potenciais incríveis só porque olhamos para o exterior, pelas aparências, pelos padrões que a gente cria? O texto sugere que o verdadeiro valor muitas vezes está escondido. Talvez precise de um olhar mais atento ao coração, como o de Deus.